Gente, boa noite a todos que estão tanto aqui na sala virtual quanto no grupo ainda não entraram. Vocês vão ler aí esse conto que eu joguei agora há pouco ali no grupo, né, que é o Flor no Coração. E depois, daqui a 20 minutinhos, né, a hora que for 10 para as 7, a gente fala sobre os 3 contos, tá? A gente discute os 3 contos. Então, até daqui a 20 minutinhos, pessoal.
Voltei, todo mundo terminou de ler? Sim, Késia. Podemos começar a falar então sobre ele? Beleza, então, pessoal. Hoje eram 3 contos, então, né? Um é o Glória, o outro é o Guerra e Família, e o outro é o Flor no Coração. Vou começar com o Glória, beleza? Então, Glória foi publicado neste livrinho aqui, Meninos e Meninas, e inclusive ele é a ilustração de capa do livro. Quem lê o conto vai ver que essa aqui é a Glória e este aqui é o narrador, que são os protagonistas da história. Ele foi publicado só nesse livro aqui, né, na década de 90, 95, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, 95, né? E ele é mais ficcional, ele não é baseado em experiências muito reais, a não ser que experiências de menino, meu pai com certeza teve lá, caçando sapo, caçando rã e tudo, mas vai mostrar, né, vai dar início ao módulo das heroínas, né? É o módulo em que eu selecionei lá 3 contos que tem como foco, não, 3 não, 4. 4 contos que tem como foco heroínas, né? Protagonistas femininas. Então a Glória é uma menina que já está ali na puberdade, na verdade, né? Tá já entre a infância e adolescência, mas ainda bem molecona. O narrador, que a gente sabe que é alguém que mora ali com os avós, numa chácara, né? Não tem referência aos pais dele, não sei se ele tem pai e mãe e tal. Tem uma tia que mora lá, que é a tia Ana, tia Maria, tio Raul, que são os tios dele, né? E pais da Glória, e a própria Glória, claro. E o Goiavó, né? E ele vai falando, né, que ela era a prima que ficava lá vários dias, e era companheira de brincadeira dele toda vez que tinha férias, que eles iam pra chácara. E eles iam pro açude, iam pro paiol, iam para todas as aventuras que tinha ali em volta. E essa aí vai ser a penúltima vez que eles vão viver uma aventura juntos, ou viver aventura juntos, né? Então, a Glória chega, ele vê que ela cresceu, que ela já está, né, crescendo peitinho, está ali na puberdade. Os dois estão ali, ela é um ano mais velha que ele, né? Então ele ainda está meio ali nos últimos anos de infância e ela já está entre a infância e a adolescência. Mas eles brincam, a Glória é bem moleca, né? Logo no começo ela já chega, sai correndo, sem querer derruba água fervendo no pé da avó, dá confusão, daí depois os dois vão lá pro açude, ficar jogando comida para os peixes, e os dois brincando, né? Passa o dia brincando, de noite, né? O pessoal, e é legal que tem essa discussão dos adultos, os adultos falando assim, não, porque onde já se viu uma menina dessa idade, né, se comportando igual moleque, e lá pelas tantas, alguém fala assim, isso é um escândalo, daí a tia fala assim, escândalo é ficar julgando gente morta na casa dos outros, daí o pessoal não entende o que está falando, e daí a referência é que naquela região ali, né, região rural, estava tendo o costume de pessoal, vamos dizer assim, desovar cadáver, né? E o avô fala assim, é um grupo de extermínio aí, tem que matar bandido mesmo, né? E simplificando a situação, e discutem pena de morte, discutem não sei o quê, discutem a natureza humana, a lerdeza da justiça, falta de governo, etc, etc. E lá pelas tantas, a Glória enjoa dessa conversaiada de adulta, vaza de novo para brincar no meio da chácara. O narrador, que é o menino, vai atrás, né? Ele mostra para ela uma tiradeira que ele fez, né, que era uma tiradeira feita com guarda-chuva, um pedaço de madeira, elástico, ponta de guarda-chuva, e os dois vão caçar rã. Caçam rã para lá, rã para cá, e não sei o quê. E é engraçado, assim, porque a Glória, ela morria de dó de tudo que era bichinho, né? Então, por exemplo, brigou lá com o sujeito que maltratava da mula, e até que ele parou de maltratar. Mas quando ela matava a rã, ela tinha dó de tirar a fisga, né?
E a tiradeira, a flechinha tinha uma fisga. Ela tinha dó de tirar a fisga, ela ficava com dó do bichinho. Aí era a tarefa dele lá tirar a fisga do bichinho e ainda carregar o saco de rãs, né, mortas. E daí eles vão lá caçando rã. Né, e a Fernanda já está com nervoso aqui porque ela tem fobia de sapos, rãs e afins. E eles estão lá no meio na beira do riacho, na beira do açude, caçando rãs, e eles escutam barulho de motor e gente chegando. Aí eles se escondem embaixo de um trapiche. Trapiche é aquela pontezinha, né? Aquela madeira que tem na beira de água. Às vezes fica meio submersa, às vezes com um pedacinho lá, um pedacinho que você consegue com a cabeça de fora, eles com a cabeça de fora embaixo do trapiche morrendo de medo. E aí eles escutam as vozes, tem um sujeito que tem uma voz fanha, né, mais outro, e espancam o sujeito, eles escutam o gemido do sujeito apanhando ali, tudo, eles falam, cadê os negócios, sei onde é que você escondeu, então eles conversam assim, são bandidos tratando com bandidos ali, dá pra perceber. Não tá aqui a bolsinha. Ah, tá. A Fernanda tá procurando uma bolsa dela que ela não acha. Deve estar no quartinho? Ah, sim. Ela tá procurando os documentos dela. Mas enfim. Dali a pouco eles veem o sujeito, né, a cara do sujeito sendo afogado ali na frente deles, a cabeça do sujeito sendo abaixada na água e levantada, abaixada, levantada. Vem um relógio do cara que está ali torturando ele. E ficam ali apavorados, os dois olhando quietos, né? A Glória sempre muito atenta a tudo, observadora. E lá pelas tantas eles veem que não vão arrancar nada do cara, né? Dão mais uma pancada na cabeça. O outro, só que um dos sujeitos, o cara da voz fanha, para fumar um cigarro e joga bituca no rio, né? no lago ali, no açude. E ela vê a marca ela presta atenção em tudo, ela vê a marca do cigarro, etc. E quando eles se afastam, né, eles ouvem o barulho, um estalado, né, que é de tiro, que eles falam que o bambuzal estava estalando e de repente tem um outro estalo que era de tiro. E a Glória sai correndo na pista dos sujeitos, ela era bem espiritada e bem vai e faz as coisas, e ele vai atrás, se esconde lá atrás de uma moita de erva doce, né, para quem já teve erva doce, já viu moita de erva doce, deixa crescer e vira um negócio gigante. E a fisga, né, a flechinha da tiradeira já estava torta, só que ele tinha outra escondida na manga do casaco. E daí os caras estão desovando lá o cadáver, né, no matagal, onde já tinham desovado um cadáver, né, no mesmo lugar, então era mais ou menos o mesmo grupo que estava fazendo as coisas ali, e era uma moda que estava acontecendo, isso acontecia muito nos anos 90, tá? Isso aí foi uma prática. Não que não aconteça hoje, mas era bem falado nos jornais naquela época. E daí ele mostra para ela que ele tem uma flechinha nova, ela tá com a tiradeira na mão, ela vai dar um tiro e pega na bunda de um dos caras lá, do cara da com a voz fanha. Né? A gente vai saber disso depois. Os caras entram no carro, ele fala que levou um tiro, que acertaram eles, e você entra e sai correndo. Aí no dia seguinte, né, já corta a cena pro dia seguinte, tá aquele pandaréu em casa, todo mundo, aquela coisa onde já se viu que as crianças estavam de madrugada e viram gente morrendo, que não sei o que, blá, blá, blá. E a Glória fala assim, mas eu vi tudo, eu posso testemunhar. E daí uma tia defende que tem mesmo que testemunhar, tem que fazer papel de cidadão, o tio advogado fala que não, que ela é menor, que não vai valer nada, não vai valer de nada o depoimento dela, que onde já se viu. E daí eles começam aquela brigaiada em família, até que a tia convence o tio que tem que ir na delegacia com ela, mesmo ela sendo menor. Acaba indo todo mundo junto, né, fazer o depoimento, chegam lá, tem toda a parte de depoimento, só que daí a Glória, ela vê que um escrivão, né, tinha a voz fanha igual do cara da noite passada, tinha o mesmo relógio, fumava a mesma marca de cigarro. Tá? E ainda nos anos 90, o pessoal fumava em lugar fechado, em lugar público, era normal. Então não tinha as restrições que tem hoje. Oi? Até nos anos 2000, até no começo dos anos 2000. E daí vira um furdunço, vira uma bagunça, um diz que me diz, que acusação e troca. Eles acabam ficando o dia inteiro na delegacia, voltam, já é hora da janta.
Claro que acaba não dando em nada, vira um monte de acusação, ela deixa lá registrado o depoimento dela, mas não tem como provar que era o sujeito. A gente, inclusive, não fica sabendo se é ele ou não. Né? Porque, assim, o cara tinha fumado a mesma marca de cigarro, tinha o mesmo relógio, estava mancando, não conseguindo sentar um dos lados uma das bandas da bunda, né? Vamos dizer assim. Então fica meio evidente, assim, que era o sujeito, mas não dá para saber se era ou não, mas fica aquela coisa ali em suspenso. Mas termina com a família brigando e depois reconciliando, todo mundo se abraçando, e ficou tudo bem, graças a Deus. E daí ele vai perguntar para ela, né, por que ela tinha feito aquilo. Ela fala assim, eu não sei, porque a Glória ela era impulsiva, ela sempre chegava e fazia as coisas, depois ela pensava no que ela fazia. E ela fala para ele assim, mas foi uma glória, não foi? Aí fica esse duplo sentido, aí, essa brincadeirinha com a palavra glória, o nome dela, e glória de uma glória, uma vitória, conquista, um feito relevante na vida dela, e acaba a história aí. E ele fala que aqueles foram os últimos dias da Glória menina, porque nas férias seguintes, né, ela já tinha se desenvolvido mais e já era uma adolescente, e daí já não brincava mais. Né? Nunca mais nadou no açude, e também ele fala que nunca mais jogaram gente na chácara deles. E é aí que a gente sabe que muito provavelmente aquele sujeito lá era realmente um dos bandidos, né, que tinha envolvimento com o esquadrão ali, com bandido lidando com bandido. Você vai agora? Depois eu vou com você. E termina aí. Tá? É um pouco ingênuo isso aí, porque na vida real aconteceria que essa menina e provavelmente essa família seria toda assassinada. Né? Mas pode ser também que não, porque se fosse todo mundo assassinado ficaria evidente que tinha alguma coisa errada ali. Né? Mas é plausível e é verossímil esse conto. Tá? É um conto interessante, né? Ele não é um dos melhores contos que o autor já escreveu, mas eu lembro quando eu li isso aqui na adolescência, eu gostei muito dessa história, né? E é o primeiro livro em que ele vai tendo protagonistas femininas, heroínas, né? Antigamente até então eram só heróis, eram só heróis meninos. E ele começou a pôr heroínas aqui, não era à toa, porque minha irmãzinha nasceu em 88. Então ele começou a ter modelos de vamos dizer assim, de criança, adolescente, menina para colocar em seus contos. Eu tenho uma outra irmã mais velha que ela acaba não figurando nos contos, ela figura só nos romances dele, né? Quando ela aparece. A minha irmã mais velha é Rita. Então, aqui ele se baseia em primas, em filhas, em irmãs dele, na irmã dele. Enfim, vai fazendo uma mistureira, mas é bem legal essa historinha. Tá? Então, o primeiro conto aqui das heroínas é o Glória. Tá? O segundo é um dos meus contos favoritos e ele é praticamente um relato do que aconteceu na vida real. Tá? Que é o Guerra em Família, que é um dos contos fortes da década de 80. Tá? Essa história aconteceu de verdade, né? E está quase inteira como aconteceu ali no conto, ela aconteceu na realidade. Um outro detalhe que foi invenção ali. Então ele remonta à Revolução de 1932, que é a Revolução Paulista. O que aconteceu? O Getúlio Vargas estava já naquele esquema de ficar já estava se tornando um ditador, ascendeu ao poder ali no final da década de 20, década de 30, está vendo que ele estava fazendo um esquema de corrupção e de se manter no poder. São Paulo se revoltou contra ele, né? E não foi assim, vamos dizer, as elites paulistas, mas foi o povo mesmo que começou a se revoltar e se armaram e tudo, e armaram uma revolução meio capenga, assim, meio improvisada, mas foi uma revolução popular de fato. Teve apoio de empresários, paulistas, teve um apoio de gente, mas foi aquela coisa assim, meio que vamos bater uma revolução. E era uma revolução meio doida, que acontecia em São Paulo, o pessoal atacando as forças governamentais ali, se batendo no próprio Estado contra o governo, contra a União, e eles não tinham exatamente uma pauta, eles queriam, na verdade, derrubar o Getúlio e não instituir uma república paulistana, ou paulista, nem nada disso. Mas eles queriam novas eleições, eles não queriam o Getúlio no poder, o Getúlio Vargas. E essa guerra, apesar de ter sido uma revolução assim que começou perdida, porque eles não tinham como lutar, era um Estado contra, vamos dizer, a União Federal. Então o Getúlio começou a mandar soldados contra São Paulo, e principalmente soldados gaúchos, que era o estado dele, que era o pessoal que era mais leal a ele. Então virou uma guerra de gaúcho e paulista dentro do território paulista, né? E
quem se meteu nessa guerra junto com os paulistas foram os paranaenses. Por quê? Paraná e São Paulo tinha muita relação ali, principalmente no norte do Paraná, que era grudadinho. Tá? Se vocês voltarem um pouco na história, um século antes, né, quase um século antes, em 1853, São Paulo era tudo aquilo ali. Tá? São Paulo e Paraná eram um estado só, uma província. Aí teve umas revoltas ali na área que hoje é o Paraná, e Dom Pedro II dividiu em dois estados, um virou Paraná, o outro virou São Paulo. Então eram meio que estados irmãos, até se sentiam irmãos. Então o pessoal do norte do Paraná se assanhou para lutar contra São Paulo. Isso aconteceu mesmo. Londrina, na época, ainda não era Londrina, era um povoado, que era só uma ruazinha ou outra. E ele pegou essa história dos londrinenses, dos primeiros paranaenses, dos primeiros londrinenses aí, do pessoal do Paraná, se juntar a São Paulo e lutar numa guerra. E isso aconteceu com os avós dele. Só que os avós dele não moravam no Paraná ainda, tá? Os avós dele moravam em Ourinhos. Tá? Então, meu bisavô João, que é o João da Luz aqui da história, ele partiu de Ourinhos para a capital São Paulo, que a guerra aconteceu ali na capital. Tá? Na capital e ia acontecendo no interior também, conforme as tropas gaúchas iam avançando. Então, eles iam boicotando, iam fazendo emboscadas. Mas o fervo mesmo se deu ali na capital. No entorno da Grande São Paulo. Era uma zona, era uma coisa assim, só que eles tiveram muita dificuldade para derrotar os paulistas, tá? Tanto que em São Paulo é feriado dia 9 de julho, porque é a data da deflagração da Revolução. E durou semanas, tá? Foi difícil. Os paulistas eram encarniçados. Enfim, o pessoal não tinha arma, não tinha comida, não tinha como lutar contra aquele exército todo e acabou perdendo. Mas, no meio disso, o que aconteceu? Aqueles monte de pessoal do interior de São Paulo que saiu para lutar na capital, deixou as famílias sozinhas. Os paranaenses lá de Londrina, Maringá, aquele norte paranaense que estava novinho ainda, engateando, também deixou suas famílias sozinhas. E isso aconteceu com os meus bisavós. Tá? A minha bisavó Sebastiana e meu bisavô João. E ele vai narrar isso aqui, só que ele narra como se eles fossem não paulistas, mas paranaenses. Mas enfim, começa lá. O meu bisavô João realmente era eletricista e ele colocava postes. Né? Ele chamava João da Luz, porque ele levava luz para os lugares, né? Ia levando a luz nas cidades, então ele ia de cidade em cidade. Nessa época ele estava em Ourinhos, 1932. A avó Sebastiana cuidava da criançada, cuidava da casa, vendia doce, fazia tudo que fosse preciso para ganhar um dinheirinho a mais. E nessa época, tá lá, aquela família, eram 6 filhos, tinha um 7º na barriga dela, que ela não sabia que tinha ainda. Então vão ser os 2 protagonistas, ele e ela. Mas, na verdade, a protagonista vai ser ela, porque ele vai estar lá na Revolução. Então começa, se espalha para cá, uma arada da cidade vai começando a sair e tal. Tem um doutor lá, o médico da cidade, o doutor Melo, né, que vai fazendo a comunicação entre o pessoal, as mulheres, vai levando provisão para cá, provisão para lá, pedindo para esconder fuzil e arma, e não sei o quê. E o João tá ali, sendo segurado pelo aquele sentimento de eu tenho que cuidar da minha família primeiro, Até que chega um momento em que ele é um dos últimos homens que sobra ali na cidade, e o doutor pergunta, você não vai? Ele falou, vai para onde? Para a guerra em São Paulo. E ele acaba indo. Espera receber o ordenado dele, deixa tudo na mão da Tiana, né, da Sebastiana, ali, esposa dele, e vai embora. Né, e deixa com ela uma garrucha e cartuchos, para ela se defender se ela precisasse. E ela precisou. Garrucha e espingarda. Tá? E era assim, ele fala que era uma garrucha que fazia mais barulho do que estrago mesmo, mas fez estrago, na verdade. E daí ele vai embora. Vai embora pra guerra, tem aquela discussão, ela manda ele levar limão, manda levar isso, manda aquilo, ele não leva, enfim. E daí vira a rotina dela ali, né, cuidando da mãe, porque ela tinha uma mãe também lá, que era uma senhora já idosa, que estava em estado de demência, ela variava, ela ficava cantando à noite, imaginando, né, o passado dela. Ela provavelmente tinha Alzheimer ou esclerose, alguma coisa assim. Ela estava totalmente já debilitada, né, mentalmente. E as crianças, e assim, no dia seguinte que ele foi embora, os gêmeos, né, que eram os nenezinhos, têm diarreia. Uma das meninas lá, que eu acho que é a Glória, começa a ter tosse comprida. Tosse comprida era uma tosse que durava um mês. Né? Antigamente não tinha antibiótico, não tinha tanto
ainda mais no interiorzinho, não tinha tanta facilidade assim. O outro lá, que é o Zizo, que vivia se machucando, que é o molequinho TDAH, que é realmente o irmão da minha avó, que faleceu jovem. Ele se cortou o pé. E daí ela tendo que cuidar da mãe idosa, debilitada, das 6 crianças e três doentes, o outro arrebentado e não sei o que, não sei o que. E daí ela vê que ela não vai dar conta de tudo aquilo se ela não tiver um outro meio de sustento. Então ela começa a mandar o Zizo, né? Porque mesmo de pé cortado ele parava de pular de um lado para o outro. Mesmo com a garganta inflamada ele subia em árvore e voltava. Enfim, era um moleque bem assim parecido com quem deve ter sido o Zizo. Quem foi meu pai e quem fui eu, por exemplo. É de família. Enfim, aí o Zizo começa a vender pé de moleque, começa a vender doce. Ela guarda aquele dinheiro do ordenado dele e não gasta para nada. Tá? E ela tinha um costume, que era um costume antigo muito usual, assim, muito costume bem comum. Minha avó materna fazia isso. Ela escondia o dinheiro no lugar e depois saía escondido notas isoladas, no fundo de um livro, no fundo de uma gaveta, no meio de não sei da onde, atrás do não sei o que, debaixo do não sei o quezinho. E daí, quando precisasse, quando faltasse, falar, peraí. Aí saía procurando até que achava. A minha avó fazia muito isso. Eu já achei livro, já achei R$ 50, isso em 2006. Quando R$ 50 valia muito mais dinheiro do que vale hoje, no meio de um livro que eu comprei num sebo em Campinas. O pessoal tinha esse costume de esconder dinheiro, quando precisar, vai lá e busca uma notinha, né? Procura que acha. Então ela escondia dinheiro aqui, dinheiro ali, guardava, né? E para a família sobreviver, o que ela fazia? Ela ia vendendo doce, cultivando as coisinhas da horta, tinha mandioca, tinha abóbora, tinha o Zizo ia para o mato, tinha galinha com ovo, e eles iam pegar cumbuquilha e como é que era o nome? Serralhada, que eram erva de mato, né? Então ela ia sobrevivendo desse jeito. Aí chega o doutor Melo e fala assim, olha, vai lá, faz consulta, tudo, vê como é que tá a família, vai visitando as famílias, né? E percebe que ela tá barrigudinha, né? Pergunta para ela como vão as regras, ela fala, faz 4 meses que tá atrasado. Então já descobre que tem mais um nenenzinho ali. Tem mais uma criança que ela tá cuidando e não sabe. Aí, nisso ele fala assim, porque eu tô arrecadando dinheiro, né, para mandar uma revolução, para comprar arma, para não sei o quê. Ainda chega com uma carga de fuzis para ela esconder, para ela enterrar, na verdade, porque ele ia mandar aqueles fuzis para São Paulo. E era fuzil roubado da polícia. Então, olha a bagunça que tá. Tudo isso aconteceu, tá, gente? E ela não tem tempo de enterrar os fuzis, que antes de enterrar, ela põe dentro de uma caixa com charque, com carne de capivara, charque de capivara, no alto do armário, e põe a carne por cima e esconde os fuzis ali. Aí, logo em seguida, chegam os gaúchos. Os gaúchos chegam lá, emporcalham a casa toda, a avó Sebastiana tinha mania de limpeza, a casa brilhava, eles chegam com a casa toda, com as botas cheias de barro, emporcalha tudo e sai, ela já aponta a gaúcha para eles e manda ficar longe. Eles tiram sarro, dão risada dela, e de repente a mãe dela, né, começa a gritar, vou te capar, gaúcho desgraçado, começa a xingar os gaúchos e começa a falar assim, Diana, o que eles estão procurando, Tiana? Porque eles estão procurando armas, né? E eles tinham ordem de desarmar a população, né, de ninguém poder ter arma em casa. Só não tiram a garrucha dela porque ela aponta para a cara deles e eles falam assim, essa arminha de matar passarinho, você não vai fazer nada para ninguém, pode ficar com essa porcaria, que isso aí é brinquedo. Mas na verdade eles estavam com medo, porque ela estava apontando a arma para eles, né? E ela fala assim, Tiana, eles estão procurando os fuzis. Ela fala assim, não, mãe, não tem mais pudim. Tá lá no armário, tá lá debaixo do charque. Ela fala, não, mãe, depois a senhora come charque. E assim, e a velha ali o tempo todo denunciando que os fuzis estão lá no charque. Só que como ela era já esclerosada, eles estão vendo que ela era maluca, eles falam assim, olha a velha doida, quer comer charque, não tem dente para mastigar. E a mulher entregando tudo ali,
né? E os homens desesperados falam assim, essa velha é doida, né? E acaba escapando por causa disso, porque eles chegam inclusive a olhar a caixa, mas eles não tiram a carne que está em cima. Se eles tirassem, eles iam os fuzis embaixo. Acabam indo embora. O Dr. Melo fala que vai dormir ali por segurança, só que daí chega de noite, tem que atender doente, vai. No outro dia ele volta, ajuda a família. E no dia seguinte os gaúchos voltam e falam, a gente vai acampar aqui, né, debaixo da casa dela. Por quê? Porque era aquelas casas altas, sabe? Casa de madeira alta que dá para você ficar embaixo da casa. E daí, de noite, de madrugada, eles fazem bagunça, fazem tropezeira, fica todo mundo lá bêbado, dando risada, tudo, e ela se tranca com a criançada e não sai de casa. Dia seguinte, os gaúchos ainda estão se acostumando, mesma coisa. Bota os Zizo para buscar coisa, não sei o que, blá, blá, vai. O Zizo vai para o mato, pega ovo. Ela fala assim, onde é que você achou esse ovo aí? No mato. Ah, mas essa galinha tem dono, devolve o ovo. Ela ensinava também o menino a fazer as coisas direitinho. Enfim, conforme o tempo ia passando, inclusive, né, ela dá todo o dinheiro, eu esqueci de falar isso, né, ela dá todo o dinheiro que eles tinham em casa para o Dr. Melo, para ajudar na Revolução, e daí ela fica pegando dinheiro fiado, coisa fiada, e vai, e consegue sobreviver. Então dá para ver que ela é uma batalhadora, realmente uma baita de uma heroína aí. Então, enquanto o João da Luz está lá lutando em São Paulo, na guerra, ela está lutando em casa, fazendo a família dela sobreviver. Essa é a primeira batalha dela. E daí os gaúchos falam, né? Seu marido, a gente vai capar seu marido, porque o seu marido, porque eles sabiam que ali era a casa dele, né? Eles estavam acampados ali esperando ele voltar. Porque seu marido fica boicotando a nossa. Porque qual que era o trabalho do João da Luz, do bisavô aí? Meu bisavô, do avô do narrador, que seria meu pai. Era boicotar o caminho dos gaúchos. Então, onde os gaúchos chegavam, ele apagava a luz da cidade. Ou, por exemplo, apagava um caminho, apagava uma trilha no mato, apagava a luz numa ponte. E daí, enquanto os gaúchos estavam no escuro, os paulistas tinham a luz que ele fornecia ali. E daí eles atiravam, eles faziam emboscada. Então, era uma guerra meio de guerrilha. Então, ele fazia isso. Ele erguia postos onde precisava dos paulistas e tirava a luz onde não interessava, que era para escurecer o caminho dos gaúchos. Então, é uma guerra de estratégia. Então, tem uma ponte iluminada, né? Ele ia lá e tirava a luz da ponte. Os gaúchos atravessavam no escuro, não via nada em volta, os paulistas estavam ali, matavam os gaúchos. Então, meu avô fez um estrago, ajudou a fazer um estrago nas tropas gaúchas aí nesse tempo. E eles tinham um ódio dele, estavam caçando ele ali em Ourinhos e tal, mas a minha bisavó acabou expulsando, pelo menos um destacamento foi expulso pela minha bisavó. Por quê? Na segunda noite, de novo, o doutor Melo está ali, foi chamado para fazer um parto, foi embora, né? E aí os gaúchos começaram a ficar mais atrevidos. E daí começaram a tentar arrombar a porta, arrombar o forro, né? O forro não, o chão, né? Tentaram arrombar o chão, arrombar a porta, falando que ia entrar, fazer nenê, vamos fazer mais criança, não sei o quê. E ela começou a meter bala nos caras. E ela fez isso mesmo. Tá? Minha avó contava. Essa história, muito antes de eu ler esse conto na adolescência, eu já tinha escutado essa história na minha infância muitas vezes. Minha avó repetia essa história várias vezes. Era das minhas histórias de infância favoritas. Era de como que minha bisavó tinha expulsado os gaúchos da cidade. Né? Então, ela começou a meter bala. Botou a família inteira atrás dela ali e começou a atirar. E atirava, e o pessoal falava assim, acabou a munição. E daí era assim, a minha avó, Maria, que era a mais velha, e o Zizo, os dois ajudando a recarregar a arma e segurando a criança no colo. Tá? Então, um gêmeo numa mão, um gêmeo na outra, e a Sebastiana atirando. Até que eles desistiram, acabaram desistindo e saíram. Foram embora. Viram que ela estava falando sério, que tinha muita munição ali, e acabaram indo embora, e no dia seguinte não tinha nem sinal dos gaúchos na cidade. Então, assim, minha bisavó acabou sendo uma heroína de guerra também, expulsando os gaúchos lá de Ourinhos, né? E o meu bisavô foi herói lutando lá, né? Apesar de eles terem perdido a guerra. Quando ele volta de cabelo branco, né? Porque é aquela situação, a guerra desgasta a gente. Então, em poucas semanas ele acabou branqueando o cabelo dele todo. É recebido pela sogra, né? Fala assim, gaúcho desgraçado de novo, que não reconheceu o genro.
e ele encontra ela no quarto, de resguardo, porque ela perdeu o nenê. Isso aconteceu verdadeiramente também. A Bisa perdeu 2 nenês. Tá? E esse foi um deles. Então tá lá, ele mostra os cartuchos para ela, né, da guerra, ela acha bonito e tal. E depois o Zizo vai mostrar os cartuchos que ele guardou também, os cartuchos da mãe. E daí ele fala que aqueles são os cartuchos de, como é que é? Mostrou os cartuchos que também tinha no bolso e começou a contar para o pai como a mãe tinha lutado na Revolução. Porque no comecinho ele fala, né, tem muito jeito de lutar numa guerra. E daí foi o jeito dela. E assim, o jeito dele foi aquele jeito heróico lá com seus companheiros, né? E quando ele volta, ele fala assim, eles achavam que em São Paulo ia ter arma e em São Paulo ia ter comida. Não tinha comida, não tinha arma, não tinha agasalho, porque também essa guerra aconteceu no meio do inverno. Tá? Então, assim, foi terrível. E, e ela lutou, defendendo sua família, primeiro, né, provendo o que era necessário para a família, inclusive para a Revolução, ajudando como ela pôde, lá dando dinheiro para o médico, escondendo arma, fazendo o filho vender doce de manhã para ir para a escola à tarde, e a criançada tudo ajudando do jeito que podia. Né? Tanto quando o João chega, a Maria, né, que era minha avó, estava em cima de um banquinho lavando louça na pia, e realmente ela fazia isso, né? Ela lavava num caixote, em cima do caixote, ela lavava louça, lavava roupa em cima do caixotinho para ajudar a mãe, e depois ela própria batalhando ali com uma guerreira, mandando bala na gauchada. Né? E é esse o conto. Esse conto para mim é maravilhoso. Né? Eu acho que vocês devem ter lido, devem ter gostado muito. E tudo que aconteceu ali é verdade. Tá? Assim, a descrição dos acontecimentos é aquela mesma. Tá? É um ou outro detalhe que meu pai acabou modificando ali, colocando, porque isso faz parte do fazer literário. Tá? O principal detalhe é esse. Não aconteceu em Londrina, né, que ele chama de Paranápolis, mas aconteceu em Ourinhos, essa história. Tá? E o terceiro conto, na verdade, ele é um trecho de um romance que meu pai viu que, na verdade, ele era um conto dentro do romance. Né? Porque o romance é essa narrativa extensa, grandona, tá? Cheia de reviravoltas, cheia de histórias e tudo. É uma história grande. E dentro de uma história grande, você às vezes tem episódios. E esse episódio pode ser recortado como um conto. Então, é desse livro aqui chamado Terra Vermelha, que é considerada a obra-prima do Domingos Pellegrini. Tá? É um romance que ele publicou em 98, tá? E não escreveu nada tão grandioso até hoje. Então, é a história de... Na verdade, o que ele fez? Ele pegou a história de um bisavô e uma bisavó, que eram os bisavós favoritos dele, e juntou numa história como se eles tivessem sido casados. Só que ele pegou o bisavô paterno e a bisavó materna. Né? Então, fez uma mistureira aí, uma mistureira, juntou as histórias dos dois e contou a história de Londrina, né? De Londrina, assim, desde que ela começou, que ela no povoadinho, nada, até se tornar Londrina ali na década de 90, quando os dois morreram, tá? No início da década de 90. Tá? Então, a história, assim, conta a história de Londrina, desenvolvimento até o apogeu e seu declínio já na década de 90, contando uma história de amor entre dois personagens que eles são fictícios, mas baseados em pessoas reais, que era o José, né, o bisavô José, e a avó Sebastiana. Tá? O bisavô são avós, na verdade, são meus bisavós. E nisso, aqui está contando a história de quando eles estavam se conhecendo ainda. Então, ele era, acho que de Rafar, ele era de Capivari e ela era de Rafar, né, que são duas cidades vizinhas e inimigas. Inimigas assim, o povo era inimigo um do outro. Isso era muito comum, tá? A gente vê lá nos Simpsons, Shelbyville, Springfield, Valinhos Vinhedo, lá em São Paulo, Londrina, Maringá, Capivari. É São Paulo. Essas cidades são em São Paulo, tá? E só que tinha uma usina de cana que ficava ali entre as duas cidades e era administrada por franceses. Ainda fica lá. E daí, tanto o pessoal de Capivari quanto o pessoal de Rafar trabalhava nessa usina. Né? E a usina naquele tempo o pessoal fazia tudo, desde cortar cana, colher, a gente está falando aqui da década de 30. Ou antes até, né? Década de 30. Então, os dois já se conheciam do trabalho. Eita.
do trabalho deles na usina, né? E de repente tinha um concurso de cortação de cana. Isso realmente existia, né? Promovido pela usina. Então unia rafardenses com capivarianos, né? E era a ocasião que ficavam as duas torcidas, porque daí tinha os campeões lá que iam cortar cana, e quem cortasse mais rápido, né, tinha que cortar uma fileira de cana, corredorzão, e o ganhava um prêmio, daí ganhava lá 3 salários, mais um relógio de ouro, um salário, mais um relógio de ouro, enfim. E aquela era a primeira vez, isso aí já é ficção, né, em que uma mulher competia. Essa mulher é a Tiana, que estava competindo com o José e mais outros 6. Então tinha uns 8 competidores lá, vai lá cortar cana, cortar cana, cortar cana. E daí, nesse ano, em vez de ter a torcida de Rafar e a torcida de Capivari, acabou se tornando 2 torcidas, a torcida dos homens e das mulheres, porque daí as mulheres de Capivari e Rafar começaram a torcer para ela e os homens começaram a torcer para o homem que se sobressaísse entre aqueles 7 lá, que foi ele. Tá? Daí os dois vão cortando cana, né? Acaba os dois se destacando ali na frente. E tem um detalhe importante, só eles dois usavam facão, os outros usavam foice, né, que é aquela foicezinha redonda, pequenininha. Meu pai tem uma dessa até hoje na casa dele, que pertenceu ao nono, né, ao José, ao vô José. Só que ele foi cortador de cana assim com os 14 anos de idade. E o facão ia mais rápido, os dois eram muito destros e muito ágeis, né? Então vão cortando, e chega um momento em que ele percebe que ela ficou para trás, que ele não está escutando mais barulho dela. Por quê? Ela, apesar de estar ali trabalhando igual homem e competindo pau a pau com os homens, ela era toda feminina, né? Então, ela estava com a roupa de cortador de cana, só que por cima ela tinha um vestido, tinha flor amarrada no laço, tudo bonitinho, né? E a mulherada lá falou assim, vai filha, vai, não sei o quê. E de repente ela deixou cair a flor, ela parou para pegar a flor, colocar no lacinho de novo, e ele viu que ela estava fazendo aquilo, e ele parou, né, para afiar o facão. Eles paravam no meio para afiar o facão, ele ficou afiando bem devagarzinho, até ela terminar e se parelhar com ele de novo. Ele faz essa gentileza, né, eles trocam aquele olhar, né, ela agradecendo, ele falando disponha, tudo com olhar. E depois os dois vão até o final, e no final eles chegam emparelhados, e pela primeira vez e única na história ali, acontece que tem 2 vencedores, ele e ela ao mesmo tempo, né? E é quando os dois acabam se apaixonando um pelo outro, nesse momento aí, tá? Porque eles conheciam de se olhar e sorrir lá na usina, e inclusive falam no trecho ali, quando ele descobriu que o nome dela era Sebastiana, porque a mãe dela grita, vai Sebastiana, e daí ele olha para ela e fala assim, você venceu. E ela fala, você venceu também. E daí pega a florzinha do laço e põe na lapela dele. Por isso que chama flor no coração. E daí, se você venceu, né, e se você também, aí vai ter um significado maior. Por quê? Porque venceu o concurso. Mas o que ele venceu ali também? Ele conquistou o coração dela, né? Então, tem toda essa parte... e hoje é dia dos namorados, olha que bonito, né? Tem toda essa parte... romântica nessa história aí, tá? Isso aí não aconteceu na vida real. A Sebastiana casou com o João, o José casou com a... Oi? Não. A nona, eu só chamo ela de nona. Eu não lembro o nome dela. Gente, eu não lembro o nome da minha bisavó porque eu costumava chamar ela de nona. Então é Paulina, bisavó Paulina. Então, José casou com a Paulina, né? Sebastiana casada com o João. Eram casais diferentes, mas ele juntou os dois aí, fez uma mistureba e fez um dos maiores romances da literatura brasileira, não tô brincando não, é um dos maiores mesmo. Do século XX é mesmo. Tá? E contou essa história muito bonita, né? Muito forte, tem tudo que é tipo de reviravolta que vocês têm aí, vocês podem imaginar, tem aí. A história é muito legal. E ele recortou isso aí, vai sair um livro ainda inédito, chamado Rodando a Saia, que é só de contos de protagonistas femininas. Tá? Vocês já leram um conto dessa coletânea, que é aquele do mergulho, tá? Que é o Carlo com a Carol. O Fernando está agradecendo que eu não falei Carlo, eu falei Carlo. Obrigada.
Tá? E é isso aí, são essas 3 histórias. Tá? E vai ter mais uma história desse módulo, que vocês vão ler para a semana que vem, que chama Bela Despedida, que também é inédito e está nessa coletânea, e ele muito gentilmente cedeu para vocês lerem com exclusividade antes que seja publicado, antes de ser publicado. Tá? Eu falei meio rápido, pessoal, tomei muito tereré hoje, estou meio acelerado. Fazia tempo que eu não tomava tereré. E deixa eu perguntar para vocês gostaram das histórias? Curtiram? Eu gostei muito, eu gosto muito desses contos aí, desses 3. Tá? Tanto o episódio aqui do Terra Vermelha, quanto um dos meus contos favoritos, que é o Guerra em Família, e o Glória também, não é tão grandioso, mas é um conto bem bonitinho, né? Muito bem escrito, muito bem narrado. Meu nariz. E aí, como foi a experiência dessa leitura? Nicole gostou? Ela, Sara, podem falar aí o que vocês acharam, suas impressões. Bianca, Késia. Gostei de tudo, desde a questão das histórias até os textos, muito bom. Achei conceito. Acho que foi o de. Como é que fala? Não é nem digitação, é corretor que bota a palavra errada. Vamos ver. Mais alguém? Eita. Eu tô descalço. Foi o farinha do peixe? Isso faz só de... Gostaram, gente? Então, beleza. Gente, então para a semana que vem eu já vou deixar no grupo aí o Bela Despedida. Tá? Ah, o Logan não vai aparecer hoje. O Logan nem tá aqui, o Logan tá caçando barata lá nesse horário. Deixa eu ver se eu acho. A Fernanda vai ver se ela acha ele lá. Ver se despedir de você. Ah, ele tá deitado na mesa até agora. Preguiça é essa, não? Muito pesado, família dele. Olha ele aqui. Oi. Dá tchau, Logan. Mastigou as suas flores? Lírio não é bom de mastigar, não. Tá certo, gente? Então vou deixar para vocês o conto Bela Despedida, tá? Para vocês lerem para a semana que vem. Tá certo? Então, obrigado pela presença, pessoal. Obrigado pela participação. Feliz Dia dos Namorados, com juízo, o Fernando tá falando. Tá? E até semana que vem. Tá? Para quem for na sexta-feira, na aula tarde, até sexta-feira. Tá bom? Beleza? Vou encerrar a gravação aqui, pessoal. Boa noite para vocês. Bom descanso.